Olá, boa noite, muito obrigado a todos que nos assistem. Muito obrigado a todas as pessoas que assistirão mais tarde a esta conferência. Este é o curso Conhecimento de Si Mesmo, composto por 75 temas. São 50 temas em uma primeira fase e 25 temas em uma segunda fase. São as fases A e B. Nós temos passado ao vivo por essas páginas às terças e quintas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, sempre com algum atraso. E hoje vamos passar o tema número 27. Técnica para dissolver o ego. Defeitos psicológicos. Então, o objetivo deste curso é nos ensinar a aproveitar a nossa existência de forma positiva, de forma real. Aproveitar para praticar o objetivo mesmo da nossa existência. Porque nós vivemos neste mundo para fazer um trabalho. Esse trabalho se chama autorrealização íntima do ser. Esse é o objetivo da nossa existência. Algumas pessoas, alguns de nós, se interessam por saber, por descobrir o objetivo da existência. Outras pessoas nem lhes vem assim o interesse. Pessoas acreditam que vêm no mundo para ser feliz, porém nunca se consegue ser feliz enquanto se tenha o ego, os defeitos psicológicos, que são eles que nos tiram a paz, que nos tiram a tranquilidade, que nos tiram o prazer, o verdadeiro prazer, que nos tiram tudo. Os nossos defeitos nos escravizam. Nós somos vítimas dos nossos próprios defeitos. E esses defeitos estão dentro de nós. Estão nesta psique, estão na nossa psique. Nós temos 97% da nossa essência está presa nos defeitos psicológicos. Então, nós temos, todos já escutamos falar, que nós temos 7 pecados capitais. Então, esses sete pecados capitais, nós chamamos de eus, defeitos. Isso também foi chamado por alguns ensinamentos antigos como os demônios vermelhos de Set, os pecados capitais. Em algumas culturas cada uma dá um nome, porém são os nossos eus, são os nossos defeitos psicológicos. O ego, isso que nos escraviza. Então nós temos 97% da nossa essência está aprisionada e se expressam através dos centros, se expressam através do nosso centro nos pensamentos, no centro intelectual inferior, se expressam através do nosso centro motor, através da fala, através dos nossos instintos, através dos desejos
sexuais se expressam também através de emoções negativas. São falsas emoções. Então, os defeitos psicológicos se expressam através de nós, através da nossa máquina humana. Então, esses defeitos são a cobiça, o orgulho, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, que é o desejo desenfreado por sexo, a preguiça. Então, esses defeitos psicológicos se expressam através dos diferentes centros da nossa máquina humana. E se nós quisermos melhorar, se quisermos trabalhar no objetivo da existência, no real objetivo da nossa existência, quisermos aproveitar a nossa existência, nós precisamos fazer um trabalho consciente. Ninguém vai poder fazer isso por nós. Nenhum mestre, nem mesmo aquele que morreu na cruz, diz que para nos salvar. Na verdade, ele morreu na cruz para nos ensinar este trabalho. E diga-se de passagem, esta semana é a Semana Santa, que tem um significado muito especial. Tem um significado simbólico muito especial. Então, nem o próprio Cristo, Mestre Jesus, não pode fazer esse trabalho por nós. Ele não vai nos salvar. Ele nos ensinou o caminho da salvação. Então, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, morra psicologicamente, elimine os defeitos psicológicos. Também ele disse: pegue a sua cruz e siga-me. Pegar a cruz é trabalhar no sexo de forma positiva, para transmutar as energias sexuais e não permitir que a luxúria, o desejo desenfreado por sexo, se aposse da máquina humana. Trabalhar com a castidade. E o outro ensinamento que ele nos deu é: siga-me. Siga-me quer dizer, entregue este ensinamento de graça, gratuito, desinteressado, sem distinção, sem nenhum tipo de distinção, de exigência, nada. Entregue a quem quiser. E é isto que nós estamos fazendo. É isto que nós estamos fazendo neste momento. Estamos levando a humanidade, aquelas pessoas que queiram, através destas páginas, levando esse ensinamento, as fórmulas para se viver inteligentemente, para se viver positivamente e não perder a existência, não perder tempo, não deixar que a existência passe e quando se morre acreditar que porque era bonzinho vai para a glória, vai para o céu. Isto, na verdade, é algo que está muito mal compreendido. Para alcançar a salvação, é necessário eliminar os defeitos psicológicos. E isso se faz aqui e agora. Se faz em vida. Se faz enquanto estamos aqui.
Então, o próprio Jesus ensinou que se deve morrer. Também no budismo antigo se foi ensinado, Buda ensinava que deveríamos aniquilar o eu. Então, é conhecido como a aniquilação budista. Esta morte psicológica também é conhecida como aniquilação budista. Aquele que Francisco de Assis ensina que é morrendo que se vive para a vida eterna. Porém, isto foi mal explicado, é mal explicado. E usam isso como um consolo, como algo assim, para consolar os fiéis, dizendo que após a morte a pessoa vai para os céus, vai para a vida eterna. Na verdade, o que Francisco de Assis, que é um verdadeiro mestre também, o que ele diz é morrendo psicologicamente que se vive para a vida eterna. Não é indo para o cemitério. Não é quando o corpo vai ao cemitério que se vai para a vida eterna. Não é com a morte física, é com a morte psicológica. É com a eliminação dos defeitos psicológicos. A eliminação desta legião. Também conhecido esses defeitos como legião. Que o Mestre Jesus expulsou a legião do possesso. Então, possesso é o ego que se apossa da máquina humana e faz e desfaz. Então, a ira, o orgulho, se apossa da nossa máquina humana. Todos os defeitos se apossam. Então, quando uma pessoa está muito irada, se diz que está possessa, e realmente está possessa do eu da ira. Do eu da ira. Tem o eu da ira, o eu da luxúria, da preguiça, da inveja, da gula, do orgulho e da cobiça. Então, os eus se apossam da máquina humana. E quando se morre, se levam esses defeitos junto. Esses defeitos eles estão enfrascando a nossa essência, estão enfrascando os 97%. Então, eles estão enfrascando, leva a nossa essência vai para a quinta dimensão, levada pelos defeitos. Nós só vamos resgatar a nossa essência eliminando os defeitos psicológicos. Somente eliminando os defeitos se pode resgatar a essência. Então, quando uma pessoa morre, ele leva os defeitos psicológicos. Esses defeitos migram para a próxima existência. Nós temos direito a 108 existências. Então, esses defeitos, cada vez mais robustos, se não se trabalha na eliminação em uma existência, eles migram para outra existência e mais robustos, porque se não se trabalha, é claro que eles vão se robustecendo mais e mais. Então volta em outra existência mais robusto.
E então, por isso, nós vamos compreender que a causa da violência nos nossos dias atuais é devido ao robustecimento do ego, que nós, a humanidade, se não trabalhamos, nós viemos na próxima existência mais violentos, mais criminosos. Então, o que está acontecendo é que as pessoas que estão vivendo por esta época já viveram em outras épocas, já têm o defeito desenvolvido de milhares de milhões de anos, e nesta época estamos num final de era. A maioria de nós já está bem próximo da 108ª existência e provavelmente muitos de nós estamos já na 108ª existência. Então, os defeitos estão bastante robustecidos, e é por isso que os crimes por estes tempos estão mais violentos. Feminicídios, filhos que matam pais, pais que matam filhos, pais que matam a esposa, os filhos e toda a família e se matam. Então, isso é a causa da manifestação dos defeitos que estão cada vez mais robustos na raça humana, por falta de trabalho psicológico, por falta de fazer um trabalho consciente. Esse trabalho deve ser consciente. E as fórmulas para fazer esse trabalho são entregues neste curso e são entregues gratuitamente. Também temos conferências presenciais, onde se entregam gratuitamente as técnicas, as fórmulas para fazer esse trabalho. São 50 temas, mais 25, são 75 temas. E este ensinamento está sendo entregue em muitos países. Os países de língua espanhola, todos. Espanha, América Central, América do Sul. Está sendo entregue em inglês, em italiano e também em francês. E em português também estamos no Brasil. Temos alguns instrutores que trabalham no Brasil fazendo a entrega destes ensinamentos. Então, para eliminar o defeito psicológico, nós precisamos trabalhar nos detalhes das manifestações dos defeitos psicológicos. Então, os defeitos psicológicos são como uma árvore que tem as suas raízes. Tem as raízes grossas, tem as raízes mais finas, que são as que alimentam, que são as que captam o alimento da terra. E então as raízes mais fininhas são as que captam os alimentos, a água, tudo que a árvore necessite. E as raízes grossas são as que não deixam a árvore tombar, cair com o vento, enfim. Então, o nosso defeito também nós podemos alegorizar como uma árvore que tem muitas raízes. Esta alegoria foi feita pelo venerável mestre Ramolu, que nos legou esse ensinamento, que simplificou esse ensinamento e nos legou. Ele deixou o seu corpo físico no ano 2000. Esse ensinamento foi develado ou desvelado
pelo venerável mestre Samael Aun Weor em 1950 e foi simplificado pelo venerável mestre Ramulu até desde o ano 1974, 5, 6 ou 7 até o ano 2000 ele trabalhou conosco e simplificou este trabalho. Então ele alegorizou como se os defeitos são como uma árvore e fica bem fácil de compreender. Então os nossos defeitos, todos os nossos defeitos se expressam de forma sutil, de forma simples, de forma disfarçada, e nós nem acreditamos que é defeito. Muitas vezes é simples a manifestação de um defeito, e se nós aprendemos a nos auto-observar, nós vamos perceber que um pensamento, por simples que seja, é a manifestação de um defeito psicológico. Então, esses detalhes se expressam através da nossa fala, através do nosso centro intelectual, através dos 3 cérebros, porque nós somos um ser tricerebrado. Temos o cérebro intelectual, temos o cérebro emocional e um terceiro cérebro que comanda as funções motoras, instintivas e sexuais. Então, os defeitos psicológicos se expressam de forma sutil através dos centros, muitas vezes de múltiplos centros. Então, o orgulho é fácil identificar uma manifestação de orgulho. Por exemplo, a pessoa tem vergonha de sair, de andar com uma roupa simples. Vão falar o quê? Então a pessoa tem vergonha. Então isso é orgulho, porque o externo, a nossa aparência, não é o nosso real, é só a aparência, é só a casca, só o externo. O que vale o nosso real é o que está no coração. Então, o orgulho muitas vezes se expressa de forma muito sutil, de forma muito disfarçada. E nós vamos encontrar muitos exemplos de manifestação de orgulho se nós colocarmos em atividade o nosso centro e nosso sentido de autoobservação. Então, o sentido de autoobservação deve partir da nossa essência, do coração. Então, nós vamos começar este trabalho, vamos começar pelos pensamentos. Nós não podemos começar o trabalho pelo centro motor, mudando os nossos hábitos. Por exemplo, mudando o hábito de caminhar, o hábito de andar, o hábito de falar, mudar mecanicamente. Não é uma mudança real, é uma mudança externa. Então nós vamos começar o trabalho pelo centro intelectual. Vamos começar observando os nossos pensamentos. O que eu estou pensando? Por que eu estou pensando? Porém, isso no nosso dia a dia
vai então se manifestar os pensamentos. Esse trabalho é algo que se faz permanentemente, se faz o dia todo e todos os dias. O nosso dia, as nossas atividades são o ginásio psicológico. Qualquer problema que aconteça, qualquer coisa que não funcione 100%, já nos desagrada, nós reclamamos, protestamos. Porém, não ganhamos nada em protestar. O que nós podemos fazer é observar esse pensamento. E então nós temos dentro de nós temos a nossa Mãe Divina. Temos 97% da nossa essência está enfrascada, e os 3% nós temos livre. Temos esses 3% livres. Então, um átomo, temos 3% livre. Então, um átomo é o Pai, outro é do Filho e outro é o Espírito Santo, que é a energia sexual, que é a nossa Mãe Divina. Então, é esse átomo, é essa parte do nosso ser, a nossa Mãe Divina, que lá no drama do Cristo está representada pela Virgem Maria. Então, é essa parte que nós vamos apelar. Se nós observamos um pensamento, todo pensamento tem origem em um defeito, porque o nosso ser não precisa pensar. Então, um pensamento tem origem em um defeito. Então, o que nós vamos fazer é pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse pensamento, ou elimine esse pensador, porque o que está pensando através de nós, está usando o nosso centro intelectual, é um eu. Ele está usando o nosso centro intelectual. Está usando o nosso centro intelectual para pensar, para planejar, para maquinar, para pensar alguma coisa de alguém. Então, o que nós vamos fazer é observar o pensamento e pedir. Se nós quisermos mudar, pedir a morte, pedir a nossa mãe, pedir para a Mãe Divina, que elimine esse pensamento, ou esse pensador. Então, a Mãe Divina vai eliminar esse pensador, que é um eu, que é um ego. Não importa, não precisamos saber de onde vem esse pensador. Esse trabalho se chama morte em marcha, que é a morte de instante a instante. Então vamos pedir, Mãe Divina, elimine esse pensamento, mate esse pensamento ou esse pensador. Podemos pedir a morte do pensamento. Fica mais compreensível para nós. Então, a Mãe Divina vai eliminar
nós devemos estar no coração. O próprio Cristo disse: aquiete a mente e escute o coração. Então vai permitir que o nosso ser se expresse através do coração. Porque como nós estamos, nós não permitimos com essa multiplicidade de pensamentos, nós não permitimos que o nosso ser se expresse. Então, se nós vamos eliminando os pensadores, vamos dando chance, vamos dando oportunidade para que o nosso ser se expresse através de nós. Então, ele nos dá alguns flashes de ideias. Porém, se nós mantemos a nossa mente ocupada, o nosso centro intelectual ocupado, ele não consegue se expressar porque está ocupado. A nossa mente está ocupada por algum defeito. Então está no trono, o defeito está no trono. Então temos que destronar o defeito para que o ser se expresse, para que a sabedoria se expresse. E isso nós vamos fazendo com tudo o que acontecer no nosso pensamento, no nosso sentimento, em todos os centros. Em todos os centros vai acontecer isso. Vamos ver aqui. Aí, ok. Uma interferência aqui estava atrapalhando. Então, esse ginásio psicológico é o nosso dia. A todo instante nós vamos estar com esse sentido de autoobservação. Vamos colocar em atividade esse sentido. O sentido de autoobservação é um sentido da essência. É um sentido da essência que na maioria de nós está atrofiado por falta de uso. Então nós vamos colocar esse sentido ativo. Esse sentido é da essência. Desses 3% ativos dentro de nós, tem muita força, tem muito poder. E é com esses 3% que nós vamos começar esse trabalho. Nós vamos começar o trabalho da autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Então, os problemas, as dificuldades, tudo o que nos acontece não vem para nos derrotar. Se nós soubermos aproveitar, é aí que está o material psíquico para fazer essa mudança. Então, o material psíquico está nos nossos defeitos psicológicos, está no nosso dia a dia, está na nossa vida diária. Então, nós vamos aproveitar sabiamente, não vamos protestar, não vamos brigar, não vamos reclamar. Vamos aproveitar para fazer esse trabalho que é o objetivo da nossa existência. As coisas, as dificuldades acontecem, muitas vezes são por karma, outras vezes por a nossa própria ignorância. Então, nos vêm as dificuldades. Por exemplo, uma pessoa
a cobiça, ela gasta o dinheiro pode gastar muito dinheiro apostando em apostas ou em investimentos para ganhar dinheiro, e aí ela se descapitaliza. Então, a cobiça leva a nos descapitalizar, a nos enfraquecer o nosso poder aquisitivo, a nossa economia. Então, a pessoa não ganha na loteria, mas gasta todo o seu dinheiro. Porque se ela tiver o dharma de ganhar na loteria, ela vai ganhar. Porém, como não se tem, não adianta lutar. Não adianta protestar, não adianta gastar o dinheiro. Se algum dia ela ganhar, é porque ela iria ganhar, porque era o seu merecimento. Nada é por acaso. Então, qualquer defeito vai se manifestar através dos 5 centros inferiores. Do centro sexual, do centro instintivo, através da gula de alguma coisa, do centro emocional, do centro intelectual, através de pensamentos, do centro motor, através de fala, através dos movimentos. E isso acontece em detalhes, em pequenas manifestações. Todo o defeito, a inveja, a ira. Uma pessoa está irada, está brava, ela já não consegue ver mais, ela sabe que está irada, mas já não sabe a causa da ira. Se ela permite, se ela deixa que isso tome proporções maiores. Porém, se ela vê o princípio da ira, antes que isso evolua, antes que essa manifestação se evolua, se ela vê o detalhe da ira, ela pode pedir a morte, pede a morte à Mãe Divina, e não vai adiante, o defeito não vai adiante, não toma conta, não nos envolve. Porém, se deixa envolver, já não tem mais condições, a pessoa perdeu a noção, já não tem mais forças para pedir a morte, porque já não sabe mais, já tem justificativas de sobra para estar irada. O próprio defeito psicológico justifica. Fulano, ele me fez isso, ou ela me fez isso, me fez tal coisa. Então, o defeito justifica, porque já não dá mais possibilidade, já não tem mais força para combater um defeito de grande força, grande porte, podemos dizer. Porém, se percebe a manifestação do detalhe da ira, antecipadamente, vai poder trabalhar. Então, quando nós vamos fazendo esse trabalho de eliminação dos defeitos, nós vamos perdendo, muitas vezes perde a graça, algumas coisas. Muitas coisas perdem a graça para nós. Se nós eliminamos o defeito que gosta de beber, por exemplo, já os amigos convidam, já não temos interesse, percebemos que isso aí não faz, não tem utilidade nenhuma. Então nós vamos nos transformando em uma pessoa inútil para os amigos. E até muitos ficam até com raiva de nós. Porém, isso é problema dela, problema da pessoa. Então, se nós vamos trabalhando os defeitos psicológicos, nós vamos encontrando outras atividades, outras coisas para fazer. Vai despertando em nós
o interesse por esse trabalho, pelo trabalho de autorrealização íntima do ser. Então, a pessoa vai se tornando um morto, e os próprios amigos dizem: este não serve, fulano não serve para presta mais, perdemos um amigo. Na verdade, o que perdeu foi um eu que era muito afim com esse amigo, tinham afinidades, e o que aconteceu é que esse amigo eliminou o eu da bebida, que já não compactua com o outro. Então já o que os unia, o que atraía esses dois amigos era a bebida. Se a pessoa eliminou o eu da bebida, cortou esse vínculo e já não tem mais afinidade. Então as afinidades vão se perdendo. Isso seria muito bom. Porém, não quer dizer que nós tenha que nos afastar da pessoa. Nós vamos nos afastar do defeito. Talvez vamos ter mais apreço por essa pessoa ainda. Cada vez mais, porque vai se expressando a essência. Vai se expressando em nós a essência. Então, quando um defeito morre, é liberada essa essência. Esses 97% da essência vão sendo liberados e vão se juntando aos 3% que já temos livre, todos temos. E na essência estão as virtudes, está o verdadeiro amor. Na essência está o real, está a verdade. E então, quando se vai morrendo, vai se melhorando internamente, até a nossa saúde. É uma das coisas que melhora rapidamente, é a saúde, quando vai se eliminando os defeitos psicológicos. Porém, quando se elimina o eu da luxúria, quando se deixa de fornicar, quando alguém deixa de fornicar, a sua saúde melhora significativamente. Porque a energia sexual é o que dá a vida, é que dá a força, o que move toda a máquina humana, é o que sana. Quando nós, por exemplo, sofremos uma lesão, quem vai restaurar essa lesão, seja externa ou interna, é a energia sexual. É a multiplicação das células, quem faz é a energia sexual. A metamorfose é a energia sexual que faz essa multiplicação das células. Então, quando alguém elimina o eu, elimina o ego da luxúria, que é a deixa de fornicar, porque está mal explicado fornicar e castidade. Fornicar é derramar as energias sexuais. O homem derramar a energia, o sêmen, é fornicação. A mulher chegar ao orgasmo é fornicação. Então, o homem, a mulher, deve transmutar a energia sexual em um casal, em um matrimônio estável. Deve unir-se para transmutar a energia e não para desperdiçar, para ejacular, para ter prazer, para se divertir. É muito mais prazeroso quando a energia sobe do que quando a energia desce. O prazer que se sente quando a energia sobe
perdura, é duradouro e cada vez mais. E o prazer negativo, animal, que se sente quando se elimina a energia sexual é momentâneo. E cada vez que se derrama a energia sexual, se está robustecendo mais e mais o ego. O ego se robustece com cada fornicação. Então, se nós eliminamos a luxúria, vai fortalecer a nossa essência. Nós deixamos de fornicar, começamos a transmutar as energias, vai fortalecer esses 3% de essência e nós vamos conseguir fazer melhor, cada vez melhor, esse trabalho de autoobservação e morte dos defeitos psicológicos. Porque a energia sexual é a energia mais poderosa que existe. Então, ela se fortalece quando se deixa de fornicar, quando se deixa de derramar a energia sexual. E para deixar de derramar, nós precisamos trabalhar com os detalhes da luxúria. Então, cada vez que nós, homens, olhamos para uma mulher e desejamos, isso é uma manifestação luxuriosa. Então, devemos pedir à nossa Mãe Divina, que é essa partícula que nós temos, que elimine de nós esse eu que olha, que é o eu que faz nós olhar ou dizer alguma coisa. Ele usa o nosso centro motor para olhar ou para dizer alguma coisa, para dar um assobio, dizer uma gracinha, um elogio, um falso elogio. Então, nesse momento, antes, quando se olha, quando se tem o desejo de olhar, é nesse momento que se deve pedir a morte do defeito, pedir, Mãe Divina, elimine esse defeito. E se nós refletirmos, nós vamos perceber que realmente é um defeito, porque todas as mulheres que se vê se interessam. Se o homem vê uma mulher, se interessa, vê outro, se interessa. Então isso jamais pode ser amor, jamais pode ser chamado de amor. Então isso é luxúria, e nós aqui aprendemos, este ensinamento nos ensina que o sexo é sagrado. O sexo existe não para prazer, existe para a criação dos corpos, para criar os corpos internos. Então, para criar os corpos, para nascer espiritualmente, se nasce através da energia sexual. Então, criar os corpos, restaurar o corpo físico, o vital, criar o corpo intelectual, o corpo astral, o corpo mental e o causal, é através do sexo. Vai se criar através do sexo, com castidade, quer dizer, transmutando as energias sexuais. E a energia deve ir se purificando. Para nós trabalhar com o sexo, é preciso ir purificando a energia sexual. E se purifica com o trabalho de morte psicológica, né? Com essa técnica para eliminar o ego, os detalhes, trabalhando nos detalhes. Por exemplo, uma pessoa que compra uma moto toda incrementada
ela acha que aquilo ali é um prazer seu, é um gosto, porém é luxúria. Na maioria das vezes é luxúria, porque ele acredita que com uma moto desse e daquele modelo vai atrair mais mulheres. Então ele gastou por luxúria. Um carro, se incrementa um carro, se põe rodas especiais, som, se rebaixa, é por luxúria e outras tantas coisas, porque se acredita que com esse carro, dessa forma, vai atrair mulheres. Então é luxúria. Porém, se nós sabemos que a energia sexual é sagrada, a energia sexual é para transmutar e criar os corpos, nascer espiritualmente e despertar a consciência, eliminar os defeitos psicológicos, nós vamos percebendo que isso é algo muito negativo. Esse que estávamos falando da moto, do carro, de tudo, de toda a aparência que se queira dar a si para atrair uma pessoa do sexo oposto, é luxúria. Não tem escapatória. É luxúria. Então, se deve trabalhar, se nós quisermos mudar alguma coisa, se nós quisermos melhorar de verdade, precisamos trabalhar com a morte dos defeitos psicológicos. Não há outra fórmula, não há outra saída, não há outro caminho. Não pode uma pessoa adquirir muitos títulos, muitas honrarias, e ela acreditar que é alguém melhor. Porém, se ela não eliminou o defeito psicológico, ela não melhorou nada. Apenas adquiriu um conhecimento intelectual. E, na verdade, com esse conhecimento robustece o orgulho. Porque a pessoa se sente melhor, se convence que é melhor. E, na verdade, ela está piorando. Então, este trabalho, este curso nos ensina a realmente mudar. Quem quiser realmente mudar, sair dessa rotina mecânica, dessa vida aborrecedora, deve trabalhar sobre si. E esse trabalho deve ser consciente. Deve ser um trabalho contínuo e consciente. Então, nós devemos trabalhar nos 4 aspectos que dignificam uma pessoa. Os 4 aspectos da retidão humana. Então, o reto pensar, o reto sentir, reto pensar, sentir, o reto falar e o reto obrar, fazer, né? Agir. Porque não adianta pensar, apenas pensar e na hora da ação não agir. Então tudo começa com os pensamentos. Se nós pensamos erroneamente, nós vamos sentir erroneamente, vamos falar e vamos obrar erroneamente. Então devemos começar
observar os nossos pensamentos, observar os sentimentos, observar o que falamos e observar o que fazemos. Que tudo que nós fazemos começa aqui. Tudo começa a ser planejado no centro intelectual. Vai para o sentimento, vai para a fala e vai para a obra. Então, este curso é um curso prático, é um curso que esse ensinamento sempre esteve com a humanidade. Em algumas épocas ele está mais oculto e em outras épocas está público. Então, por esses tempos, ele está público, ele foi publicado, foi novamente reorganizado em 1950 pelo venerável mestre Samael Aun Weor, e foi simplificado e novamente organizado pelo venerável mestre Rabul. Então, esse ensinamento está nos 4 pilares da sabedoria: na ciência, na arte, na psicologia ou filosofia e a mística. O nosso contato WhatsApp. Na descrição do vídeo temos um link que leva a um grupo no WhatsApp. O nosso número WhatsApp é 55 é o Brasil, 62 é a região e o número é 991 92 9355. 62991 929355. Muito obrigado e boa noite.